Oi! Saudações BH, saudações Brasil, Caio Belotti falando. E o assunto de hoje, como não poderia deixar de ser, é o namoro Silvio Santos-Michel Temer. O homem do baú e o homem da mala. Qual que será o interesse escuso envolvido nisso? Como todo brasileiro, eu sou alguém que cresceu assistindo o Silvio Santos, que tem uma simpatia tremenda pela figura, que tem memória afetiva de seus programas, mas não estamos falando aqui do Silvio Santos apresentador. Estamos falando do homem de negócios, do empresário, de alguém que sempre esteve entranhado no poder. E sempre teve associações, no mínimo, heterodoxas. Esteve ligado aos militares lá atrás para conseguir a concessão de televisão e mais recentemente esteve junto até com Lula e Dilma. E esse negócio dele com Temer parece que está sendo muito lucrativo. Ou vocês acham que aquelas propagandas, aqueles reclames a favor da reforma da Previdência no programa dele, na emissora dele, saíram de graça? E quando o Temer foi lá no programa do Silvio Santos, ele conseguiu uma coisa que jamais ele teria. Jamais ele conseguiria alguém para defender a reforma da Previdência com tanta vivacidade, com tanta eloquência, com tanto amor à causa. O Silvio Santos conseguiu falar da reforma da Previdência como jamais um político, um deputado conseguiria, porque ele é um homem que domina completamente a comunicação. E a gente vê, né? Muita gente acha que com 87 anos ele tá gagá, tá mais esperto que todos nós juntos, e se finge de gagá, é para faturar, é para fazer rir, mas olha, o homem é inteligente, porque a defesa que ele fez da reforma da Previdência deixou até o Temer de boca aberta. O mesmo Temer que no dia seguinte foi no programa do Ratinho e está com todas as portas do SBT abertas para ele. E está usando isso, talvez, para criar um cenário onde ele possa ser candidato à presidência da República com uma rejeição mais baixa. Pois a rejeição dele já está diminuindo e talvez no sonho ele consiga alguma aprovação. Acho bem difícil, bem improvável, mas parece que é a luta dele no momento. E parece que aquele programa do Silvio Santos foi criado mais do que uma campanha da reforma da Previdência para ser uma campanha pessoal para alavancar a candidatura à presidência da República do Temer. Olha, gente, o Silvio Santos ele tem um interesse muito grande no governo Temer. A começar porque a Patrícia Bravanel, filha dele, é casada com um deputado do Rio Grande do Norte, que vive em São Paulo, que parece que nem pisa no próprio estado, que é o Fábio Faria, que é alguém da base aliada do Temer, alguém que tem muito interesse no sucesso do governo. O Ricardo Saúde, um dos delatores da Lava Jato, delatou que negociou propina com Fábio Faria num jantar onde Patrícia Bravanel estaria presente. Então, claro que a Patrícia está tentando anular essa delação, mas é algo que deixa com a pulga atrás da orelha. Como deixa com a pulga atrás da orelha pensar no histórico de ligações políticas do Silvio Santos e no que ele conseguiu com isso até aqui. Silvio Santos, lá atrás, conseguiu 2 concessões de televisão graças à politicagem. A ida em Brasília, conversas de bastidor, muita bajulação. Conseguiu, primeiro, a TVS do Rio de Janeiro, em 75, e depois o Canal 4 de São Paulo, que viria a ser o atual SBT. E, aliás, o SBT tem uma história interessante, pois ele teve a sua inauguração transmitida ao vivo. Então, antes dele ser legitimamente um canal de televisão, pois não havia sido assinada a ata que permitiu o SBT funcionar, já estava transmitindo ao vivo com todos os governantes, homens dos Ministérios de Comunicação lá presentes, dando chancela à criação do novo canal de televisão. Silvio Santos, como forma de retribuição, ele colocou no programa dele, maior audiência da época, show de calouros, até uma musiquinha, o Figueiredo é coisa nossa, o Figueiredo é coisa nossa. E sempre se manteve como um bajulador de quem quer que estivesse no poder. Tanto que fez a Semana do Presidente, que exaltava os presidentes da República com a voz, gloriosa voz do finado Lombardi, que durou de 80 e poucos até o governo FHC. Muita gente não lembra que o Silvio Santos também foi um dos maiores apoiadores do Collor. Quando o Collor, em 92, estava sofrendo impeachment, estava para cair, o SBT enviou todo o elenco da Praça é Nossa para encontrar com o presidente da República, para aumentar a popularidade dele. O Gugu Liberato fez um especial com os maiores cantores sertanejos da época na Casa da Dinda, exaltando o Collor. E o próprio Silvio Santos tentou usar seus programas como plataforma para o governo Collor. Tanto que a Zélia Cardoso de Mello, isso antes do período do impeachment, foi no show de calouros para defender
o plano Collor, para defender o confisco da poupança. Então Silvio Santos sempre foi um homem do poder, ligado ao governo, quem quer que seja. Tanto que jornalista crítico não se cria no SBT. Olha só a história do Boris Casoy. Boris Casoy durou alguns anos no SBT, porque era campeão de audiência, levava muito faturamento publicitário com seus jornais para emissora, mas chegou a um ponto que não deu mais, porque ele era muito crítico. Ele estava no auge da sua crítica política e teve que ir para a Record, que ficou encostado no jornal do SBT, sem poder fazer seus comentários devidos. Assim como Raquel Sherazade, que foi calada quando o Silvio Santos começou a se aproximar de Lula e Dilma, ou como Danilo Gentili, que por alguns anos foi proibido de criticar o PT abertamente em seu programa. Aliás, sobre o PT, já que eu dei um pulo temporal, vamos falar da estranha ligação de Silvio Santos com Lula e Dilma. Olha, todo mundo sabe o que foi o rombo do Banco Pan-Americano. O Banco Pan-Americano, de propriedade do apresentador, do empresário Silvio Santos, tinha um patrimônio fictício. Eles falavam que tinham um patrimônio maior do que realmente tinham, pois colocavam em caixa coisas que na verdade eram ativos que já tinham sido vendidos. Por exemplo, era como se eu tivesse uma empresa de bicicletas e colocasse no meu balanço bicicletas que já tinham sido vendidas como garantia patrimonial da minha empresa de bicicletas. Foi isso que o Silvio Santos fez com o Banco Pan-Americano. E foi um grande rombo. E na época, o Silvio Santos, quando estourou a notícia, ele falou: eu não sabia de nada. Eu coloquei o meu cunhado, que é um preparador físico, professor de educação física, para gerir o banco, e eu sou uma vítima de um esquema de corrupção que eu nem sabia que existia. Discurso muito parecido com o do Lula, né, gente? E até parece que um homem tão perfeccionista como o Silvio Santos, um homem que mexe na programação de sua emissora completamente, um homem que é diretor artístico de sua emissora, coisa que o Roberto Marinho nunca foi, que sempre delegou o Boni e o Walter Clark. O Silvio Santos, que dirige pessoalmente a maioria dos programas de sua emissora até hoje, aos 87 anos, ele é ser burro ao ponto de deixar um banco na mão de alguém despreparado que não conhecesse da área do sistema bancário. Mas enfim, o Banco Pan-Americano foi comprado por um fundo garantidor da Caixa Econômica Federal que impediu o Silvio Santos de quebrar, porque o rombo foi tão grande que poderia pôr a perder até a propriedade do SBT. E na época, automaticamente, o Silvio Santos se tornou governista. No Teleton de 2011, ele chegou até a humilhar a Hebe Camargo, escorraçar a Hebe Camargo, defendendo a Dilma Rousseff. E a Hebe sempre teve uma certa antipatia do PT, tinha um histórico malufista. E o Silvio Santos, nos programas dele, usou várias das suas conversas com as colegas de trabalho, várias falas para exaltar Lula e Dilma. E foi assim até muito recentemente. Quando Agnaldo Timóteo esteve lá e defendeu o Lula no jogo das 3 pistas, o Silvio Santos concordou com ele e chegou até a fazer uma piada com outro competidor que estava contra o Lula. Então, assim, por muito tempo, durante o governo do PT, o SBT virou uma emissora governista. Tanto que um dos seus principais nomes no jornalismo era o Kennedy Alencar, que foi um cara cria do PT, cria da assessoria de imprensa do PT, colocado lá até para coordenar o jornalismo da emissora e para aparelhar Raquel Sherazade. Caiu o PT, Silvio Santos se agarrou ao poderoso de então, Michel Temer, para conseguir garantir as benesses da sua família. E já garantiu uma, conseguiu que a sua concessão pública da emissora do SBT passasse para o nome de suas filhas, conforme ele falou na festa de fim de ano de sua emissora. Então é isso, gente. O homem é um gênio do entretenimento, é uma figura muito bem-humorada, é alguém que tem um carisma imediato, que faz que todos gostemos dele, é alguém que tem uma ligação emocional com a nossa infância? Claro que é. Mas não podemos achar que Silvio Santos é santo, não podemos achar que ele não é político, não podemos achar que ele é bobo ou que ele é inocente. Pelo contrário. E devemos, como brasileiros que somos, investigar as ligações políticas dele, porque ele é um empresário, e como empresário, ele deve prestar contas à população, e principalmente quando lida com dinheiro público, porque o dinheiro público é sagrado. E não é porque o Silvio Santos é aquele homem que joga dinheiro para seus colegas de trabalho que a gente vai jogar nosso dinheiro na conta bancária dele, né? Muito obrigado, grande abraço.